Deputada Joana Dark, que já está aqui nos estúdios do Manhã no Ar. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade de poder falar aqui, de poder agradecer a todos os 87.182 votos. Então, estou muito feliz aqui de trazer a voz, a força da mulher amazonense. Inclusive, a gente precisa enfatizar esse agradecimento, porque esse horário é complicado, a entrevista nesse horário. É verdade. Eu cheguei aqui e eu fiquei impressionada do quanto que é importante, né, esse horário, e estamos aqui aproveitando todas as oportunidades para agradecer. Agora, deputada, aconteceu um feito inédito, que foi uma mulher ganhar para deputada estadual com tantos votos, né? Quase 90 mil votos a senhora teve. O que se atribui a essa mudança tão elevada em relação aos números da última eleição? Então, eu vejo assim que a política ela ainda está se transformando para as mulheres, né? A gente fala muito de as mulheres ocuparem a política, mas a gente precisa entender que isso tem que ir além do discurso para as ações. E aí eu fico feliz de poder ter entrado para a história do Amazonas como a deputada mulher mais votada, né, de todos os tempos. Mas isso traz uma responsabilidade e significa que as coisas estão mudando. A política ela está precisando cada vez mais da mulher mãe, que as mulheres ocupem esse espaço. Infelizmente, a gente ainda não tem uma senadora mulher, uma deputada federal mulher, mas eu acho que muito em breve a gente vai ter também, não só em Brasília, não só na Assembleia Legislativa, mas também nós vamos ter prefeitas, governadoras, e aí isso é uma necessidade da nossa sociedade, porque quando tem mulheres na política, a gente discute as políticas públicas para as mulheres. E quando a gente discute as políticas públicas para as mulheres, a gente cuida da família como um todo, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu sou uma entusiasta de mais mulheres na política, né? Eu ajudo, eu apoio várias mulheres para estarem ali na linha de frente, e eu acho que as coisas estão mudando e eu estou fazendo parte desse processo, mostrando que é possível. Recentemente, inclusive, nós exibimos aqui uma reportagem sobre isso, sobre a presença da mulher na política, e ouvimos a senhora na reportagem, colegas suas também aqui do nosso parlamento estadual, e foi dito que era necessário cotas, era necessário o incentivo da participação da mulher, o pouco espaço que as mulheres têm durante as campanhas políticas também para expor as propostas. Mas o que a senhora atribui ainda a pouca participação, no sentido de se voluntariar mesmo, sabe? De procurar os partidos e não apenas serem procuradas pelos partidos para preencher a cota que precisa ter? O que está faltando para as mulheres ocupar esse espaço aí, de dividir os espaços com homens, ou brigar pelos espaços com os homens também? Então, eu acho que assim, eu vou falar pela prática. Sempre é mais difícil para a mulher que é mãe, que cuida da família, para ela se colocar a exercer esse papel. Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque a pessoa vai se tornar uma mulher pública, né? A gente já carrega tantas responsabilidades do dia a dia, e aí a gente vem com mais uma responsabilidade política e de representatividade. Eu acho que essa é a maior barreira que tem. As mulheres ainda têm medo de colocar o seu nome à disposição para a política, porque não é fácil. A política ela é hostil para mulheres, né? Eu mesma, eu já tive microfone cortado, eu já fui discriminada, eu já tive minhas ideias roubadas, eu já fui alvo de notícias falsas, e a gente sempre verifica que esses ataques eles são mais fortes quando é contra a mulher. E aí as mulheres talvez não estejam tão dispostas a isso, né? Poxa, eu posso ter aqui a minha vida, né, normal, profissional, e eu vou me tornar uma mulher pública. E aquelas que se predispõem a isso enfrentam todas essas barreiras, porque hoje, graças a Deus, a gente tem cota partidária, a gente tem recurso, né, do fundo partidário em cota de 30% para as mulheres, a gente tem tempo de TV, mas o que mudaria de fato esse retrato do Brasil seria a gente ter garantida cadeiras no parlamento. Porque se a gente fizer um recorte, por exemplo, do Amazonas, a gente tem 24 deputados e nós só temos agora 5 mulheres eleitas, né? É a maior bancada já eleita na história do Amazonas, mas ainda é muito pouco. A gente precisava pelo menos
de metade das mulheres, porque nós somos a maior parte da população, nós somos a maior parte do eleitorado, né? Então, assim, a gente avança, mas ainda é preciso avançar muito. E aí é justamente o que você falou. As mulheres, elas são muito procuradas na época da eleição, porque quando tem uma mulher, você consegue trazer 3 homens candidatos. E aí a gente verifica que depois isso é esquecido. Eu entrei na política, mas eu tenho certeza que o convite que foi feito a mim para participar das eleições foi para cumprir a cota. Não imaginava que a senhora chegaria a ser a deputada mais votada da história. Agora, falando desse convite para entrar na política, né? Houve um processo de amadurecimento da Joana D'Arc. Sim. Começou como vereadora, militando ali na causa animal, mantém essa causa ainda, passou a ser deputada, se reelegeu deputada, nesse meio do caminho se tornou mãe também. E esse ambiente hostil que você acabou de relatar, foi vítima diversas vezes, ele causa também, ele força um amadurecimento, né? De saber lidar com esse ambiente. Você acredita que agora, com essa votação expressiva, só o Roberto Cidade teve mais votos que a senhora nesse pleito, o ano que vem vai ser diferente? Vai haver um respeito maior em relação ao seu posicionamento dentro do Parlamento Estadual? Então, eu espero que sim, porque na política o que conta é a votação. O político, ele é mensurado pela votação que ele teve. Números, né? Por números. E não adianta você ter o melhor currículo, por exemplo, não adianta, eu sou advogada há mais de 10 anos, eu sou servidora pública concursada, isso não adianta na política. O que adianta é a quantidade de votos que você tem. E eu espero que essa quantidade de votos ela seja respeitada por conta da representatividade. Mas, de fato, tudo é muito difícil, né? A gente enfrenta esse tipo de problema e, na verdade, a régua do político é a votação. Então, assim, a gente deu, vamos dizer assim, um resultado, né? E aí é importante dizer, esse resultado ele não veio do nada, né? Ele é fruto de um trabalho de 4 anos. Eu sou a deputada mais produtiva dos últimos 4 anos, ou seja, de todo o mandato da Assembleia Legislativa. Eu, por 4 anos consecutivos, eu sou a que mais tem produtividade parlamentar. Eu entrei na política por conta da causa animal. Eu sou protetora de animais, isso faz parte da minha vida, né? E eu estava cansada de não ver políticas públicas voltadas para os animais. Hoje, a gente já é deputada de quem votou na gente e de quem não votou na gente, da causa animal e daquelas outras causas que merecem representatividade. E aí eu fui evoluindo, né, aprendendo, porque eu não vim de família de político, então eu tive que aprender tudo mesmo ali, né, no dia a dia, nas dificuldades. E hoje a gente representa a causa animal, a causa da pessoa com deficiência, porque eu sou mãe de uma criança com deficiência. A gente representa a voz da mulher, principalmente a mulher que é mãe, porque a maternidade, ela foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional. A causa da criança e do adolescente e a causa da melhor idade, que são das pessoas idosas. Então, assim, hoje, o nosso mandato, ele é de várias causas. Plural, né? Exatamente. Eu lembro, inclusive, em relação a essa questão da maternidade, mas estou amamentando no parlamento, Sim. que isso é muito significativo para nós mulheres, levando em consideração que isso é um tabu, né? De se falar disso, o lugar que você pode amamentar, se pode ou não pode, criança e trabalho. O homem nunca é perguntado, por exemplo, onde ele vai deixar os filhos quando ele vai trabalhar. E a mulher, uma das primeiras perguntas numa entrevista de emprego você tem filhos? Onde ele vai ficar? Com quem ele vai ficar? Se ele adoecer, quem que vai levar no hospital? Então, de ter mulheres no parlamento na intenção de representar a nós como população de maioria e como eleitor de maioria. E na prática, conseguiu se colocar legislação, algo que possa nos facilitar a vida de alguma forma ou garantir, na verdade, uma disputa mais igualitária entre homens e mulheres? Algum projeto conseguiu ser aprovado? Porque ainda assim a maior parte dos parlamentares é homem, então é um processo de convencimento grande também, né? Com certeza. E aí o que você falou, a sociedade não está acostumada com as mulheres, principalmente com a mulher mãe. Só para você ter uma ideia, eu fui a primeira deputada estadual de 168 anos da história da política amazonense a tirar uma licença maternidade.
E aí, olha só o que aconteceu. Quando eu fui dar entrada na minha licença maternidade, eu descobri que não existia no regimento interno a previsão da licença maternidade. Ou seja, na Casa das Leis, a gente não tinha essa previsão. E aí queriam que eu tirasse uma licença para tratamento de saúde. Eu falei, não, eu não estou doente, eu estou grávida, né? E aí nós tivemos que fazer uma alteração, porque já é difícil a mulher chegar na política, ainda mais a mulher jovem na política, né? Na fase que ela está ali, que ela se torna mãe. E aí a gente tem feito muitos projetos, principalmente com relação à igualdade no mercado de trabalho, né? E nós temos também pedido à bancada federal, feito requerimentos, porque aí já chega uma competência, né, em âmbito federal, para que essa cota ela não seja na candidatura, ela seja uma cota dentro do parlamento, né? Eu sou uma entusiasta dessa ideia, que a cota, pelo menos no legislativo, ela tem que ser no parlamento, ela tem que ser a cadeira garantida da mulher lá dentro da Assembleia Legislativa. E independente da votação que se receba durante a eleição? Sim, com certeza, porque assim a gente teria realmente, de fato, um incentivo para as mulheres. Eu queria voltar lá no exemplo que a Diniz colocou aqui em relação ao processo de amamentação no parlamento. Em algum momento você recebeu algum olhar mais estranho ou alguma reprimenda por estar com a criança no colo, por estar amamentando dentro do parlamento? Como é que foi o comportamento dos seus pares em relação à tua maternidade? Sim, com certeza. Aliás, todos os dias, né, a gente passa um fato novo, que eu jamais imaginei que isso fosse tão latente na nossa sociedade. Quando eu voltei para o parlamento, eu fiz questão de levar meu filho, porque o meu filho, ele foi amamentado por mais de 1 ano. Então, eu precisava estar ao lado dele e ele ao meu lado. E a amamentação para uma criança com síndrome de Down, ela é muito mais importante. E aí, eu percebi que no momento que eu precisei ir à tribuna, eu tive que decidir se eu deixava o meu filho ou se eu ia para a tribuna com ele. Eu decidi ir para a tribuna com ele. E não só os parlamentares e não só os homens, mas as próprias mulheres se assustaram, né? Olha, deputada, a senhora não quer ir para uma salinha? A senhora não quer ficar ali numa salinha para a senhora amamentar o seu bebê? E eu falei, não, eu quero amamentar em público, a mulher tem que amamentar em público, eu estou nutrindo meu filho, né? Então, assim, eu acabei quebrando esse tabu. Mas é muito difícil, por exemplo, na campanha eleitoral, o meu filho foi alvo de ataques, foi alvo de fake news, né? Usaram a imagem do meu filho distorcendo vídeos, distorcendo o contexto com outra situação, para tentar me atacar enquanto mulher na política, né? E aí eu percebo o seguinte, o homem na política, ele pode, por exemplo, na campanha ou durante o seu mandato, ele pode mostrar a sua família, né? Ele mostra de que ele é um bom pai, ele mostra de que ele é um bom marido, muitas vezes nem é só na frente das câmeras ou na propaganda, né? Nas redes sociais, mas, por exemplo, eu sofri muito ataque pelo meu filho participar da minha campanha, porque o meu filho, ele participa da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Na campanha, eu fiz uma propaganda na TV que eu falo que eu sou mulher e mãe. E aí eu decidi não usar um personagem, né? Eu decidi o meu filho estar ao meu lado. E aí eu fui muito criticada pelas pessoas que não conseguem entender o quanto a maternidade, ela precisa de espaço. E aí eu acabei percebendo o seguinte, se é difícil para a mulher na política, para a mulher que é mãe na política, é mais difícil ainda. E aí eu trouxe uma nova causa, né? Eu faço questão de dizer que eu sou a mulher mãe, para que a gente possa falar de maternidade, de amamentação, de combate à violência obstétrica, né? Falar da primeira infância, falar dos nossos filhos. E aí eu acabei descobrindo esse novo mundo, dando voz a isso e também mostrando meu filho, que também é algo muito criticado pelas pessoas. Mas, por exemplo, se eu não mostrasse o meu filho, iam dizer que eu teria vergonha dele, por ele ter uma deficiência. E eu resolvi mostrar o meu filho para mostrar que as pessoas com síndrome de Down, elas só precisam de oportunidade de terapia e que eu tenho muito orgulho de ser a mãe do Joaquim e a nossa família, levantar a voz em defesa da causa das pessoas com deficiência. Está vivendo ainda a ressaca da eleição, né, do primeiro turno.
Já existe algum projeto pensado, pautado para a próxima legislatura? Algo que já é algo que era um compromisso seu, caso a reeleição viesse? Com certeza. Eu sou a deputada dos castramóveis, né, porque eu direcionei recurso para isso, eu fiz projetos para isso com relação à causa animal e do Hospital Público Veterinário, que será entregue até o fim deste ano e é um legado para o Amazonas, que na verdade foi o que fez eu entrar para a política. E aí a gente pretende ampliar essa oferta de castração, principalmente para o interior. E aí os nossos rios, eles são as nossas estradas. E a nossa ideia, e já era um compromisso nosso de campanha, é a gente fazer um castramóvel fluvial, para que seja uma embarcação que possa percorrer os municípios levando a questão da castração, porque a única forma efetiva de a gente diminuir o número de animais nas ruas é com a castração, é uma questão de saúde pública, principalmente no interior. Então, e aí nós vamos ter o primeiro castramóvel do mundo. Então a senhora vai continuar sendo a deputada das cachorras, deputada das gatinhas. Com certeza. Esse jingle fez sucesso aqui, tinha gente que chegava no estúdio cantarolando esse jingle. Inclusive temos aqui por trás das câmeras também dançarinos que aprenderam a coreografia. A senhora chegou a aprender a coreografia Com também? certeza, eu não só aprendi, como eu cantei, eu dancei. E aí, o que foi legal é que, assim, na campanha, a gente procura fazer a política de uma forma humanizada e leve. E aí, em algum momento, a minha comunicação falou assim, não, você não vai botar essa música na campanha. Não, você tem que passar uma imagem de que você é séria. E eu sou séria, né? Eu tenho a minha produtividade. Mas eu acho que a política ela tem que ser feita de uma forma leve. E aí, a gente lançou, né? E virou um fenômeno essa música. Virou, assim, um estouro, tanto de dança, criança dançando, pessoas idosas dançando, todo mundo, onde eu vou, as pessoas perguntam, olha, a deputada das cachorras, a deputada das gatinhas. E isso já é, de fato, um título ou uma imagem associada à senhora, a deputada Sim. da causa animal. Entra agora para esse próximo mandato e futuramente, quais são os planos políticos? Então, eu tenho aí um projeto de que as mulheres elas têm que ocupar os espaços políticos. A gente tem daqui a 2 anos, sempre que acaba uma eleição, né, na política, a gente já se prepara para outra eleição que é daqui a 2 anos. E daqui a 2 anos a gente vai ter eleição de vereadores. E eu tenho um compromisso, né, pessoal, particular, idealista, de eu ajudar a preparar mulheres para serem candidatas e elas terem êxito na política. Então, assim, daqui a 2 anos, a gente vai ter aí uma explosão de mulheres dentro das câmaras municipais, dentro das prefeituras. Mas, assim, eu sou a deputada. Antes eu era a mulher mais votada de Manaus. Hoje eu sou a deputada mais votada de Manaus. Eu tive só em Manaus 51 mil votos, né? E aí eu tenho uma meta na minha vida, me preparar, permitir que todas essas experiências aconteçam para que futuramente, no tempo de Deus, né, que tudo eu entrego a Deus, eu possa aí poder ajudar no executivo. De repente ali numa vice-prefeitura, né, disputando ali uma eleição. Isso pode ser tão logo ou pode ser tão daqui à frente. Mas eu acho que é importante a gente ter uma representatividade e lutar para que a gente possa ter mais mulheres no executivo, porque é no poder executivo, é na prefeitura, é no governo, que a gente tem o poder da caneta. É nesse poder que a gente pode fazer as coisas acontecerem efetivamente. E aí é muito bom ser do legislativo, fazer lei, destinar recurso, mas eu acho que para as causas que eu defendo, se torna muito mais importante ter essa caneta para fazer as coisas acontecerem. Ser prefeita um dia? Ou Quem governadora? sabe, né? Acho que ainda vão ouvir muito falar de Joana d'Arc, da protetora dos animais, né? Eu vim em 2016 sem nenhum tipo de aposta política e eu tenho me superado a cada eleição. Isso por conta do reconhecimento das pessoas, que eu sou muito grata a essas pessoas que votam em mim, mas eu acho que a gente está mostrando que a política pode ser diferente.
E para a gente encerrar, a gente vai encerrar com a deputada dançando. Não, estou brincando. Eu dançava, não tinha problema não. É porque a gente não tem aqui, então a gente ia ter que cantar e não ia dar muito certo. Não ia, não. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pela votação expressiva, sucesso na próxima legislatura. Muito obrigada, eu quero agradecer o espaço aqui e quero... sou só gratidão, estou indo em todos os lugares agradecer as pessoas e eu quero agradecer a todas as pessoas que me permitiram ser a mulher mais votada da história do Amazonas. Quero agradecer os 87.182 votos e vamos retribuir com muito trabalho, com uma voz firme e atuante em defesa de todas as causas que a gente representa. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.